Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a subjetividade e o sofrimento psíquico do idoso em tempo de pandemia. Falar de idoso e dessa subjetividade que eles têm, né, é falar, é procurando também saber onde estão esses idosos. Então, de acordo com o IBGE, a população idosa brasileira com 60 anos ou mais, em 2012, era de 25 milhões a mais. Em 2007, essa população ela superou e foi para a marca dos mais de 30 milhões de idosos. Desses mais de 30 milhões, as mulheres são maioria expressiva nesse grupo. Então, elas são 56% dos idosos são mulheres, enquanto os homens são 44% de homens idosos. E ainda tem uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, de 2020, essa é a mais atualizada, que mostra que 10%, 10,53% da população brasileira tem 65 anos ou mais. Os idosos, chefes de família, são 19,3%. Os avós, 91,5%. 69% são sogros e sogras e 61,2% são pais ou mães. Quanto à fonte de renda desses idosos, eles recebem 59,64% dessas fontes de renda vêm de aposentadorias pela a Previdência Social. Mais de 40% dos benefícios de prestação continuada e apenas 0,89% é do Bolsa Família. Então, aí é onde estão os nossos idosos brasileiros. Hoje, com a pandemia, nós sabemos que esse número deve ter diminuído, mas ainda enquanto não se realizar o nosso censo, né, que foi previsto agora para esse ano e não está mais previsto, então nós não podemos saber qual a população exata de idoso hoje no Brasil. Mas essas bases é aproximada em dados de 2017. Agora, ainda quanto à escolaridade desses idosos, 30% desses idosos eles são analfabetos e 3,3 tem 3, anos de estudos completos. Então, a maioria, né, desses idosos, 30%, não a maioria, 30%, eles são analfabetos. E sobre a posse de bens e ativos, né, bens ativos desses idosos, são assim, 13%, 13,17% dos que possuem casa própria em terreno próprio. Então, são 22,47% dos brasileiros idosos que têm acesso à internet e 12% dos que têm TV corresponde a 10,22% dos que têm canal pago. Então, a gente vê que é um disparate assim, né, em relação a essa contagem. A maioria dos idosos no Brasil, só 30% são, dos 30% são analfabetos, 13% possuem casa própria e terreno próprio, e desses 22%, eles não têm acesso à internet. E só 12% dos que têm TV, eles correspondem, desses 12%, 10% dos que têm os canais pagos. Então, essa pesquisa ela foi apresentada pela Fundação
Getúlio Vargas, em 8/4/2020. Está fazendo um ano. Então, falando um pouco sobre onde estão esses idosos, é importante a gente saber que o processo de envelhecimento, apesar de ser um processo natural, ele não é percebido da mesma forma, né? Cada um vive o envelhecimento nas suas particularidades. Eles são influenciados por fatores internos e externos. Então, esse ato de envelhecer, ele é individual, porém o ser humano vive na esfera coletiva. Então, como nós vivemos na esfera coletiva, sofremos as influências da sociedade. E a perda da funcionalidade e do estado social pode ser muito doloroso para o idoso. Então, cada idoso ele vai viver esse processo de envelhecimento de acordo como ele está vivendo a sua vida na atualidade. Falando um pouco de subjetividade. Então, a subjetividade é o mundo interno, o nosso mundo interno. É tudo de qualquer ser humano. Esse mundo interno, ele é composto por emoções, por sentimentos e pensamentos. E é o espaço íntimo de cada um de nós, né? De cada indivíduo. E seja ele como ele processa a sua opinião, o que lhe é dito do mundo interno, com o qual ele se relaciona com o mundo social. Então, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, as nossas emoções, tudo está no nosso mundo interno, é o que é subjetivo a nós. Nós é, vemos o mundo externo e cada um vê da sua maneira como é subjetivo a cada um. Essa é a subjetividade. Mas como o idoso vive essa subjetividade? Como o idoso ele vive essa questão das emoções, essa questão do sentimento, essas questões de pensamento durante esse período de pandemia? Como é que está sendo? Como está sendo? Como está vivendo esse idoso? Como ele está sentindo? O que ele está pensando? Quais emoções que estão sendo passada, né, por eles. Então, esses estados depressivos, né, os estados depressivos, esses acontecimentos estressantes, as perdas significativas, a morte de um cônjuge, a morte de um amigo, de filho, adoecimento, né, do corpo, da vitalidade do corpo, vai se caindo com o envelhecimento. Então, essas são as perdas significativas. O desamparo, a solidão, a rejeição, a impotência, a desesperança. Então, tudo isso vai chegando é, em forma de subjetiva, cada um vive. A aposentadoria também é uma perda significativa. Quando essa aposentadoria, ela tem a consequência de despir o idoso da sua função social. Isso quer dizer, quando essa aposentadoria, ela separa o idoso do social, do convívio social dele. Aí você pode dizer, mas como é que a aposentadoria vai separar o idoso do seu convívio social? Muitos têm, está sendo feito em relação a isso, para que se seja separado, né, esse idoso do convívio social dele. Com a pandemia, houve o isolamento social desse idoso. Então, ele já passa por essas perdas significativas. E agora passa a perda das referências sociais que eles tinham, com a privação no seu próprio espaço. Eles são privados no seu próprio espaço. Eles já estavam assim, quando a pandemia
o vírus chegou para nós e o idoso já vivia isolado. Ele já estava aposentado, já tinha as perdas de referência. Para alguns idosos já era assim, para uns não. Não quer dizer que a aposentadoria é sinal de perda de referência social. Eu quero dizer que para alguns idosos a aposentadoria foi uma perda de referência social, porque a família e a sociedade passa a ver o idoso quando ele se aposenta, né? Quando chega na faixa etária de 60, 65 anos e se aposenta, eles passam a ver o idoso como se fosse um inútil. Ele já prestou o seu serviço para a sociedade e já se aposentou e agora tem que ficar dentro de casa. Essa é a visão da sociedade muito antes da pandemia. E agora, com a pandemia, isso é claro que teve que ser feito para que se haja foi feito esse isolamento social, que muitas vezes a gente fala de isolamento social, e por outro lado existe também o abandono social, e nós precisamos ficar atentos para isso. Isolamento social, distanciamento social ou abandono social. Essa é a questão que por onde os idosos eles têm passado, né? O sofrimento psíquico desse idoso, quando a gente fala de subjetividade, de emoções, sentimentos e pensamentos, então, que são vividos por esses idosos, eles passam por esses acontecimentos estressantes e, juntamente com esses acontecimentos estressantes, vem o sofrimento psíquico. E algumas vezes eles lançam mão de mecanismos de defesa para lidar com esse sofrimento. Muitas vezes a gente não compreende os sinais que os idosos estão mostrando, indicando que está passando por sofrimento psíquico. E nós, profissionais de saúde mental, precisamos estar atentos para esses sinais. Então, porque eles usam de mecanismo de defesa para isso. Então, as bases dos mecanismos de defesa são as angústias. E de modo que quanto mais angustiado, mais forte o mecanismo de defesa vão ficar. Então, isso eles têm usado esse mecanismo de defesa. Então, os mecanismos de defesa mais usados, né, mais acionados pelos idosos são a negação, a projeção, a válvula de escape e o isolamento. Eles se utilizam mais, né, esses são mais acionados pelos idosos. Nós vamos ver um pouco sobre a negação. Então, na negação é onde o idoso procura a fuga dos problemas. O adoecimento que ele teve, a separação, está passando por uma dificuldade financeira. Eles sofrem sozinhos, eles se escondem no mundo, do mundo, né, para não mostrar a ninguém a sua fragilidade. E eles passam a fingir que tudo está bem. As coisas pudessem ser magicamente voltar a ser como era antes. Para eles tudo tão bem. Eles negam a existência daquela situação, daquele sofrimento. Então, eles estão usando o mecanismo de defesa da negação para negligenciando, como se aquilo ali está passando e vai passar e vai acabar, e eles vão sofrendo, vão acumulando esse sofrimento sozinho.
E depois ele entra naquela coisa da válvula do escape, que é outro mecanismo de defesa, que ele é acionado, que é a tentativa da pessoa de não se sentir diminuída. Ela começa a trabalhar intensamente e numa tentativa de se sentir útil. Já que a sociedade diz que ele é inútil, eles procuram trabalhar mais do que podem, né? Para que se sintam úteis, tentando, né, enganar até ele próprio, né? E cria a ilusão de que mantém um total controle sobre a sua vida, como na realidade eles não têm. Eles utilizam-se dessa válvula de escape. Muitas vezes, esse mecanismo da válvula de escape é que tem ainda ajudado a enfrentar esse sofrimento psíquico. E muitos têm utilizado esse mecanismo. A projeção, outro mecanismo de defesa, então, por ele não conseguir lidar com o sentimento, né, ele projeta a culpa na pessoa mais próxima. Então, quem estiver próximo dele, ele vai projetar, ele vai dizer que a culpa é daquela pessoa a mais próxima. Isso é o cuidador, é um familiar, aquela pessoa que está mais próximo dele, ele vai projetar aquele sofrimento na pessoa. E, por último, vem isolamento, outro mecanismo de defesa que consiste na separação da situação incômoda. A pessoa se isola e fica lá com aquela ideia que, que a doença, mas apresenta uma inusitada, aquela uma inusitada e surpreendente frieza. Eles ficam e se isolam, eles negam a doença, ele projeta nas pessoas, eles criam um mecanismo de defesa e, por último, eles se isolam, não é isso? Eles ficam falando sobre a doença como se não fosse eles. É como se estivesse narrando um filme, um roteiro de um filme, contando a história de outra pessoa que não é ele. Então, eles usam esse isolamento também para que eles possam se isolam, ele já usou todos os mecanismos de defesa. E o isolamento é o final, quando ele não tem mais argumento e ele começa a falar dele como se não fosse a situação vivida por ele. Então, diante desse cenário, tem duas atitudes que são comuns nos idosos, que é a entrega ou o enfrentamento. Então, vamos falar um pouco sobre essa entrega. O idoso que se entrega de maneira passiva, resignada, ele não encontra motivação para o tratamento da doença, ele não encontra motivação para a vida, ele não encontra motivação. Então, eles começam a se comportar como se a morte fosse, de fato, a única coisa para ele. Eles se entregam totalmente. E muitos vivenciam isso de forma muito forte. Eles mostram esse indício de vulnerabilidade. Eles se entregam ao ponto de não querer mais se alimentar, não querer tomar medicação. E quando eles têm histórico depressivo, muitos entram em depressão. E é muito importante a família estar observando esse caso, porque eles se entregam totalmente. Quanto mais fala, mais dá ânimo, mais ele está totalmente entregue à sua situação, dependendo do caso que ele está passando. Às vezes é uma doença, às vezes é uma situação financeira, às vezes é a separação,
Então, são muitos casos em relação às perdas significativas. Então, mas tem outro grupo, né, que eles se enfrentam. Enquanto há uns idosos que se entregam, há outros que se enfrentam. Ele enfrenta a doença. Então, esse grupo de idosos que enfrenta a doença, é mais comum entre os idosos que têm uma boa base de apoio. Essa base de apoio corresponde à família, aos familiares, às pessoas queridas, às pessoas que estão auxiliando. É, então, esse tipo de suporte, de ajuda é muito importante para a pessoa manter o otimismo e aderir ao tratamento e vivenciar. Então, há essas duas alternativas: ou enfrenta, né, ou entrega ou enfrenta. Então, muitos que têm esse apoio, têm esse suporte familiar, e a família recorre a atendimento, a ajuda de amigos, de profissionais, para que eles possam sair daquele, e eles mesmos têm eles mesmos, não é nem o familiar que procura ajuda, eles mesmos procuram ajuda. Mas, então, essa atitude de enfrentamento não surge de maneira espontânea, claro. Então, tem alguns casos que eles procuram ajuda já no limite, mas enfrentam a situação e procuram ajuda terapêutica. Às vezes, a ajuda do familiar, a ajuda de um profissional terapeuta, a ajuda do médico da família, não é isso? Do enfermeiro, eles procuram ajuda de algum local, onde eles acham que tem. E quando ele consegue essa ajuda, e o profissional terapeuta precisa trabalhar nesse desenvolvimento de resgate, de estratégias, né, que podem ser utilizadas para o sucesso dessa pessoa. Então, para que o tratamento do terapeuta, para que haja efeito desse tratamento, o terapeuta precisa estar trabalhando para que possa resgatar, utilizar de estratégia de resgate para que o idoso ele possa encontrar essa ajuda que tanto ele procura enfrentar. Então, devemos retomar as boas experiências, trabalhar em cima da resiliência de cada um, e isso é importante. Essas experiências do passado, assim, os idosos eles possam refletir sobre as possibilidades futuras. É trabalhar a resiliência, isso é que é importante. Essa atitude de enfrentamento que o terapeuta tem que trabalhar junto com o idoso. A família também, muitas vezes, quem auxilia, a principal ajuda. Começa na família, o apoio familiar ele é muito importante, tanto para que o idoso, paciente idoso, como para nós que vamos trabalhar com esse paciente. O apoio familiar ele é muito importante. Então, acolher esse sofrimento. Como acolher esse sofrimento, né, desse idoso? Então, nesse trabalho de acolher esse sofrimento, a necessidade tem, né, de falar abertamente, porque nem todos falam sobre o medo que tem, sobre o medo da morte, não é? Então, o trabalhar com o idoso está sempre falando numa perspectiva que ele possa entender, que ele possa aceitar a morte, o medo da morte, né?
porque muitos têm medo, muitos idosos têm medo da morte, e muitos não gostam de falar, e quando adoecem, é, vê essa possibilidade muito perto, e por isso eles entram em sofrimento psíquico. Toda a sua estrutura fica abalada. E falar sobre finitude de vida ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Entretanto, muitas vezes a oportunidade de conversar sobre a morte, né, é inevitável. Eu disse, não, eu não gosto nem de falar, não quero falar sobre a morte. Mas muitas vezes, em alguns casos, é inevitável, você precisa falar para que esse paciente diminua o medo da morte e a ansiedade que está associada a ela. Por isso que precisamos falar, quebrar esse tabu, porque quando o idoso está fragilidade, vulnerável à doença, vários sentimentos vão surgir naquele momento. E o primeiro que vai se instalar é o medo da morte. É o medo da separação, de deixar o ente querido. Então, a gente precisa falar para que eles possam, né, diminuir esse medo e essa ansiedade que está associada a esse medo. E muitas vezes, trabalhar essa ansiedade está na escutar o paciente e acreditar no seu sofrimento, nos coloca numa posição de uma relação horizontal. E nós vamos falar um pouco sobre essa relação horizontal ou vertical. Então, cabe lembrar que a relação terapêutica requer uma negociação, não é isso? É uma negociação compartilhada, marcada sempre pelo respeito, pela autonomia do paciente. Então, se é uma relação compartilhada, marcada pelo respeito e autonomia do paciente, ela é uma relação horizontal. Então, nessa relação horizontal, nós podemos perceber que o respeito ele é muito importante. O respeito e a autonomia do paciente ele é muito importante. E nós precisamos trabalhar isso nessa relação horizontal. Falar um pouco sobre essa relação vertical. A relação vertical é quando o terapeuta assume o papel de detector do saber, e é extremamente prejudicial, pois na maioria das vezes o paciente não conseguirá vincular o que provoca desconforto no processo de cuidar. Desencontros vão acontecer, sofrimento ao doente, e o doente não vai se sentir ouvido, não vai se sentir amparado, porque o terapeuta ele está tratando o doente numa relação vertical. Ele está assumindo o papel de detetor do saber. Então, a relação horizontal é a que cabe, né, a nós como terapeuta, de reduzirmos o paciente ao seu sofrimento doentio, do momento em que ele está ali, para que ele possa enxergar o que há de saudável nele. Nós precisamos estar nessa relação horizontal, para enxergar o que há de saudável no nosso paciente e trabalhar os pontos positivos, a fim de podermos chegar a um consenso com o paciente e a família.
Porque trabalhar com o paciente idoso, você tem que estar alinhado nessa relação horizontal com o paciente e com a família. E sobre os planos de tratamento a serem adotados. Nós precisamos estar nessa relação. Então, é estimular reflexões sobre benefícios da prática e método clínico que valorizam a escuta, a negociação compartilhada, a subjetividade dos indivíduos, colocando o paciente como protagonista do seu tratamento. Só podemos acolher o sofrimento na relação horizontal. Se a nossa relação com o nosso paciente não for horizontal, nós não teremos sucesso nesse acolhimento. Então, isso que eu quero deixar hoje para vocês. Esse cuidado, esse acolhimento que nós devemos ter com o paciente idoso. É muito importante que nós possamos seguir, né, os nossos atendimentos nessa relação horizontal com todos os pacientes, especificamente o idoso, porque quando você trata o paciente que não é idoso, ainda tem a possibilidade de não estar, principalmente se não tem um vínculo familiar, porque o vínculo familiar nessa relação horizontal ele é muito importante, porque não é só com o paciente. Quando se trata de paciente idoso, nós precisamos estar nessa relação horizontal com o paciente e com a família. Então, muito obrigada e até a próxima.